Glaucier falou, né? O nosso tema hoje é o parentesco moral e espiritual, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que ele começa com honra a teu pai e a tua mãe. Então, começa com a piedade filial, depois vem o outro título, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e o tema, né, nosso da noite, que é o parentesco corporal e espiritual. Aí depois vem as instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que daí são as mensagens que os espíritos trazem, e só. Mas é bem grande os temas aqui e bem interessante. Então a gente aqui na palestra faz mais uma pincelada de tudo, e aí a gente recomenda que depois procurem ler, né? Porque como já foi dado algum toque a respeito, um esclarecimento, fica mais fácil a leitura, né? Então eu recomendo que vocês depois, quem tem, né, Evangelho em casa, que procure ler para ler tudo e ficar mais forte na memória, porque a palestra, segundo estudos, a gente apreende quando está ouvindo 30% e depois ao longo do tempo ainda vai desaparecendo, né? Então, lendo, grava-se mais, tá bom? Então, aqui nesse tema, Allan Kardec, né, coloca que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, nós sabemos que para que a gente possa progredir é através da família. Na família é onde a gente vai ter o primeiro momento de aprendizado, de incentivo ao nosso progresso moral e espiritual. E nós nos reunimos em família, e hoje, como Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, como já estamos um pouquinho mais evoluídos, nós nos reunimos em famílias, porque no início se geravam as pessoas não através de família, né? Então, com o progresso moral, foram se modificando as agregações, as reuniões das pessoas, até que se gerou as famílias. Hoje são vários tipos de famílias, né? Não é só homem e mulher, mas como se diz, todo tipo de amor vale a pena, né? Porque a gente vê muitos casais gays que adotam filhos e que têm um amor lindo pelos seus filhinhos adotados, que é isso que precisa, muito amor, né? Porque é através do amor que a gente consegue se desenvolver e consegue fazer com que as pessoas que estejam conosco também se desenvolvam. Então, na medida que a gente vai evoluindo, quando ainda estamos no plano espiritual, nós muitas vezes já estabelecemos um compromisso para que quando a gente esteja reencarnado, a gente encontre aquela outra pessoa com quem nós firmamos o compromisso lá, de formar uma família, de receber outros espíritos na nossa união, para que a gente possa dessa forma progredir e, como aqui no Evangelho falou, colaborar com esses espíritos para que eles também progridam. Então, muitas vezes, né, a gente combina lá no plano espiritual com o nosso esposo ou esposa, para que em determinado tempo da vida a gente se reúna e aí a gente possa então formar uma família, né?
Então, dependendo das nossas necessidades, nós vamos estabelecer mais ou menos um projeto de vida para que, e também muitas vezes estabelecemos o número de espíritos que vamos querer receber no nosso meio para que a gente possa ajudar, né? Então, normalmente, nós reunimos aqui, né, em determinado tempo da vida, a gente encontra aquela pessoa, às vezes estão em locais totalmente diferentes, né? E aí, lá um belo dia, você olha para a moça, olha para o moço, fala, é ele, né? É ela. E assim, é porque já estava estabelecido lá no plano espiritual. É que quando a gente chega aqui na matéria, a gente... Posso continuar? A gente esquece de tudo, né? Esse esquecimento que nós sofremos, né? Que acontece conosco, não é ruim, pelo contrário, é muito bom, porque se a gente lembrasse do que nós fizemos nas nossas vidas passadas, nós não teríamos paz, com certeza, né? Porque em grande parte da nossa vida, das nossas vidas pregressas, nós não fomos muito bonzinhos ou boazinhas, né? Fizemos bastante coisas equivocadas, mas isto tudo tem uma explicação. Deus nos compreende, porque foi Ele que nos criou simples e ignorantes para que pudéssemos ir crescendo em intelectualidade e amorosidade, e na medida que a gente vai se desenvolvendo, e aonde se desenvolve o melhor lugar é aqui no plano físico, nós vamos então nos evoluindo, e dessa forma nós vamos conseguindo crescer em amor, principalmente, e assim nós temos esse esquecimento como algo muito proveitoso para a nossa alma, porque na medida que a gente esquece, a gente tem toda uma probabilidade de ação diferente nesse plano, e principalmente a gente já vem com uma outra disposição para reparar os erros, os equívocos do passado, e dessa forma viver melhor e sair daqui, quando partir desta vida para o plano espiritual novamente, já sair melhor, muito melhor do que quando para cá viemos, né? Então, o Evangelho nos explica, e Jesus que nos ensinou isso, né? Que nós temos famílias de vários tipos. Temos aquelas famílias que é chamada socialmente disfuncional, né? Temos as famílias extremamente amorosas, unidas, que vivem bem, que vivem em harmonia, em amor apenas. Mas se a gente for reparar que ainda vivemos neste mundo, no planeta Terra, num plano de provas e expiações, grande parte das famílias ainda vão ser estas chamadas disfuncionais. Por quê? São reunião de espíritos que necessitam de um novo aprendizado, e quem já tem um pouco mais de evolução, que está ali naquela família, vai também treinar a paciência, a tolerância, a compreensão. Então, a reunião dessas pessoas serão benéficas para todos, tanto para aquele que já tem um pouco mais de evolução, como aquele que tem um pouco menos, né? Porque tudo tem um porquê. Então, nada do que acontece conosco, a união de família, aonde nascemos, com quem vamos nos unir, os filhos que vamos receber, tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Tudo já está sendo programado no plano espiritual, tá? Então, com isto, a gente vê a bondade do nosso Pai Criador para conosco, mostrando que nós temos uma ferramenta nas mãos maravilhosa, que é
essa união da nossa vida com os outros espíritos, e que, como nós estamos fadados ao progresso moral e intelectual, Deus nos dá essa condição, essa experiência em várias vidas dessa integração, dessa interação familiar, seja ela harmoniosa ou não muito, para que a gente possa então desenvolver a fraternidade, porque os espíritos puros que já passaram por tudo que nós ainda passamos aqui, né? Eles já passaram por todas essas situações, aprenderam, desenvolveram os dois lados, né? A moralidade e a intelectualidade, e já estão num plano aonde já nem mais necessitam da reencarnação, porque já aprenderam. Então, o que fica de reflexão para nós é que, na medida que nós tenhamos essa vida, aproveitando ela o máximo que pudermos e fazendo o nosso melhor, nós vamos conseguir evoluir o mais rápido possível, né? Porque só depende de nós. Então, quanto mais aceitarmos as situações que a gente vive resignadamente, e quando a gente fala isso, não estamos falando de viver assim, de modo que não vamos fazer o nosso melhor buscando coisas melhores para a nossa vida, não é para viver acomodado, né? O comodismo não é virtude, é um defeito de caráter. Então, o que nós precisamos é ter a força, a boa disposição para melhorar a nossa vida de todas as formas. Então, se uma situação não está boa em casa, se isso faz parte dessa família disfuncional, aonde tem muitos problemas de desentendimento, o amor não está imperando, nós podemos buscar ferramentas para melhorar aquela situação, né? Às vezes é muito difícil viver numa família onde vivem em pé de guerra, né? É muito difícil, mas se a gente se apegar a Deus, viver a oração plenamente todos os dias e buscar muitas vezes uma ajuda profissional, com certeza nós vamos adquirir condições de conviver com aqueles irmãos e principalmente exercer o perdão, porque depois eu vou até aqui relatar um caso para vocês do livro do André Luiz sobre reencarnação, que o perdão é muito importante para nós, porque na medida que a gente consegue perdoar os nossos irmãos que cometeram algo contra nós, nós vamos estar evoluindo e vivendo melhor, mais tranquilos, mais felizes, porque a gente sabe que o perdão é um ato de grande amorosidade e que nos faz muito bem, a princípio para nós, né? Depois para a pessoa que a gente perdoa, mas nós, em primeiro lugar, é que saímos ganhando com o perdão, porque, né, como se fala até que o rancor, o ódio e a raiva, né, de alguém, a gente está tomando veneno, querendo atingir o outro, mas está tomando para nós mesmos e a conta-gotas, né? O veneno é para o outro, mas quem toma é a gente, então não resolve. A gente é que vai ficar naquela condição ruim, porque a medicina também nos explica que todos esses sentimentos negativos que a gente vive pensando e em relação ao outro, ou até a nós próprios, faz um mal danado para o nosso corpo físico, né? Porque quando a gente pensa em algo ou alguém que nos machucou, a gente já tem todo um preparo do corpo físico para uma reação. Então o coração bate mais forte, né? E se a pessoa vive martirizando com aquele pensamento, ela pode vir a adquirir uma pressão alta, pode afetar os outros órgãos do corpo, rins, estômago,
pulmão, enfim, todo o organismo sofre quando nós pensamos negativamente alguma coisa de nós mesmos ou de outras pessoas. Então Jesus foi muito sábio quando ele disse para que nós nos reconciliássemos o mais rápido possível com os nossos inimigos, porque isto era uma coisa que ele já sabia que era bom para nós, a princípio para nós mesmos, né? Porque na medida que a gente vai se isentando desses sentimentos negativos, o nosso corpo também vai vivendo melhor e a gente pode até conseguir viver mais tempo, até do que estava lá programado na nossa vida anterior, antes de vir para esse plano, porque os nossos bons sentimentos vão colaborar com os nossos órgãos e fazer com que eles funcionem bem em mais tempo, né? Então, com isto, a gente compreendendo que o amor vai nos ajudar, nós vamos tentar trazer isto para a nossa família, se nós temos alguns perrengues dentro de casa, né? Então, na medida que a gente compreende que se eu não gosto que façam determinada coisa para mim, eu não vou fazer para o outro. E enxergar os irmãos consanguíneos, né, da família, como seres também que necessitam de respeito. Porque na medida que a gente respeita o outro e a gente quer também ser respeitado, nós vamos muitas vezes ensinando aquele irmão nosso ali, que seja pai, mãe, irmãos, tios, avós, sejam aquelas pessoas que a gente considera parentes difíceis, nós vamos respeitando aquela pessoa e com o nosso exemplo nós vamos ajudando aquela pessoa a também viver melhor e modificando a sua atitude. Então, na medida que a gente busca fazer o nosso melhor dessa forma, dando o exemplo do amor da melhor forma possível, nós vamos também ensinando o outro, porque o exemplo é o maior que fica, né? Porque muitas vezes não adianta a gente falar, às vezes a gente tem aquele costume de querer falar para o outro, principalmente dos defeitos dele, achando que ele vai se modificar só pelo que nós falamos, e que na verdade não acontece, né? Porque a outra pessoa às vezes fica com uma raiva danada da gente e não vai se modificar, porque ninguém se modifica da noite para o dia. E a gente também não gostaria que alguém ficasse nos martelando os nossos defeitos o tempo todo, né? Então a gente tem que buscar respeitar o outro irmão. Se tiver que comentar alguma coisa a respeito da atitude dela, falar de modo mais moderado, numa conversa bem democrática, para que o outro entenda o nosso lado e principalmente quando a gente for falar, procurar falar de nós, dos nossos sentimentos, né? Tipo, olha, tal dia aconteceu isso, eu fiquei magoada, eu fiquei chateada, porque assim o outro vai prestar atenção e vai tentar se modificar. Mas essa modificação não vai ser da noite para o dia, né? Porque ela pode demorar um bocadinho, porque a gente também temos os nossos defeitos e não é da noite para o dia que a gente modifica, porque não consegue, né? Porque muitas vezes todas as nossas ações, as nossas crenças, os nossos sentimentos não foram gerados da noite para o dia, né? Já sabe Deus quantas reencarnações a gente já teve e elas foram se criando ali, se fortalecendo em todas elas. E aí hoje que a gente toma esse conhecimento, nós precisamos nos unir em pensamentos positivos e a Deus para que Ele nos colabore conosco para que a gente possa aos poucos ir se modificando. Então, quando a gente tem o interesse de modificar o outro, nós temos que trazer esse interesse para nós primeiramente, porque nós é que podemos nos modificar. Agora, querer modificar o outro
não conseguimos, né? Não tem jeito, a gente não consegue, por mais que queira, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua liberdade, né? E cada um tem o seu poder de modificar a si próprio. Agora o outro não dá para modificar, né? Então, se a gente começa a compreender todas essas coisas, a gente fica mais democrático dentro de casa, deixamos de criar grandes expectativas em cima do comportamento do outro, né? Porque quando estamos em família, quando começa o relacionamento, é a famosa lua de mel, né? Que é tudo amor, beijinho pra cá, beijinho pra lá. Na medida que vai passando o tempo, vai se vendo melhor o outro, conhecendo melhor o outro, e a gente vai se modificando ao longo do tempo também, né? A gente, quando tá casadinho de novo, é uma coisa, depois vai modificando, e aí a gente fica muito à vontade, né, às vezes, e aí o outro começa a olhar meio torto pra gente, porque, poxa, ele não era meu príncipe encantado que eu conheci lá no começo, né? Agora tá diferente, mas é normal da vida, a gente vai se modificando, porque todo mundo se modifica, ninguém é a mesma coisa o tempo todo, né? Agora, dentro de casa, muitas vezes a gente relaxa, e não tem o mesmo comportamento que tem fora, né? Muitas vezes a gente tem um comportamento dentro de casa que, eu tô em casa, eu sou o que eu sou. Mas como a gente vive ali, a não ser que more sozinho, mas se mora com outras pessoas, tem que haver esse respeito, né? Poxa, será que o meu comportamento está sendo adequado para com o outro? Será que eu não estou invadindo o espaço dele, deixando ele triste ou ela triste? Então a gente pode sempre estar se analisando para que a gente possa viver em harmonia. Assim como a gente quer que o outro tenha comportamentos agradáveis, a gente também, às vezes, tem que fazer um esforcinho, né, para ter esses comportamentos agradáveis para viver em harmonia, né? Porque é assim, muitas vezes, a gente tem um comportamento não adequado e aí é um momento, então, da gente se reformar, né? Da gente se modificar. Porque exatamente é esse o objetivo da união das pessoas. É com que a gente possa ter essa oportunidade de se modificar naquelas coisas que a gente ainda não adquiriu de qualidades, né? Mas é possível. E tendo amor no meio da família, é possível. Então, o Evangelho nos explica que ao lado dessas famílias disfuncionais, nós temos também aquelas famílias amorosas que vivem bem umas com as outras, mas também muitas vezes elas também já firmaram um compromisso no plano espiritual de receber irmãos que não estão no mesmo patamar que elas. Então, muitas vezes é aquela que a gente chama de a ovelha negra da família, né? Porque tem aquela pessoa, o filho ou alguém ali, parente, que é muito diferente dos demais. E isto por Deus permite essa condição, porque na medida que a gente vai convivendo com pessoas que têm um nível melhor que o nosso, a gente vai aprendendo. E para aqueles que já têm uma moralidade, um nível maior de compreensão, de amor, essa pessoa vai treinando mais ainda a sua tolerância, o seu amor, vai, de uma certa forma, adquirindo mais amor com aquele irmão que está ali, que se vê que não está no mesmo patamar, né? Então, existem vários tipos de família, porque é assim que Deus quer que nós cresçamos em espiritualidade. Porque a gente vem para cá para esse treino, para a nossa melhoria, e às vezes a gente fala, nossa, não era isso que eu queria para a minha vida. Mas às vezes era isso que a gente formou lá no plano espiritual, né?
Então, porque assim, quando a gente está no plano espiritual, que a gente quer vir para cá de qualquer jeito, a gente faz pedido, às vezes fica até perturbando os outros irmãos lá que responsáveis pela reencarnação, e a gente fica lá, eu quero ir, eu quero passar por isso, por aquilo, e às vezes quer firmar um compromisso de passar por 10 coisas, né? Porque enquanto a gente está lá, a gente lembra das coisas que fez no passado, que a gente se arrepende, fala, nossa, por que eu fiz aquilo? Aí quer vir para reparar, e aí fica, né, exigindo lá e querendo vir. E hoje em dia, né, gente, está bem mais difícil de reencarnar, né? Porque antigamente as famílias eram grandes, né? Eram 9, 10 filhos. Eu mesmo sou de uma família de 7 irmãos. E hoje em dia é 1, 2, ou então nenhum, né? Muitos casais não querem filhos, adota cachorro, adota gato e não quer ter filho, né? Então, tudo isso está dificultando mais a vinda dos espíritos que precisam reencarnar. Aí eles dão um jeito de procurar outras formas, né? Então, muitos casais que, às vezes, eu sou psicóloga, atendo pessoas, empregados, né, das empresas, faço avaliação psicológica, e a gente vê que muitos irmãos nossos, assim, de um nível socioeconômico mais de menor aquisição, né, financeira, essas pessoas não têm condições de estar evitando, aí elas têm 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Já peguei caso lá no rapaz ter 8 filhos. Então, é a forma como Deus está, né, proporcionando a oportunidade dos espíritos virem para cá, porque há muitos necessitados de vir, né? Então, dessa forma, quando a gente está programando para vir, a gente pede inúmeras vezes, insiste que quer passar por muita coisa, mas os nossos irmãos estudiosos e os construtores da vida aqui no plano material, elas vão verificar a nossa possibilidade, porque quanto mais evoluído o espírito ele vai conseguir passar por muitas provas e às vezes as mais difíceis, porque até nisso Deus é de grande misericórdia para nós, porque como diz aquela frase, Deus não dá o frio conforme o cobertor, né? Então, na medida que a gente tem forças, a gente vai aguentando passar por determinadas coisas. Mas se ainda somos imaturos, somos ainda frágeis, se a gente passar por tudo aquilo que pediu lá no plano espiritual, a gente não vai dar conta, né? Então, quando a gente pede 10 coisas, eles vão dar 3, 4. E aí a gente chega aqui no plano material, acha que é muito ainda, né? Nossa, eu não aguento passar por essas coisas, tá difícil, né? Porque a nossa visão aqui no plano material é uma, e quando a gente está no plano espiritual é outra. Porque aqui, muitas vezes, a gente só vê o supérfluo, só o material, e não consegue visualizar o que está por trás dessa parte, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de buscar sempre o que está por trás de tudo, porque tudo tem uma razão de ser. Nossas vidas, nossas provas, ou até expiações, né? Tudo tem uma razão de ser e nada é por acaso, e nós que pedimos essas provas ou essas expiações, né? Porque tudo não é castigo de Deus, é tudo por uma necessidade do nosso corpo, do nosso espírito, porque é aqui, como se diz, aqui se faz, aqui se paga, não deixa de ser verdade, porque na medida que a gente vai passando pelas situações aqui e aprendendo, nós vamos ficando melhor.
e quando partimos para o plano espiritual, a gente já vai numa condição bem melhor e mais orgulhosos da gente mesmo, que conseguiu passar por todas essas situações que a gente pediu para passar e que conseguiu passar da melhor forma, né? Então, é fácil, gente? Não é, nem um pouco, né? Quando a gente está aqui e graças ao bom Deus que nós temos essa doutrina para nos ajudar, para nos orientar, que tudo tem um porquê e que nós temos um Pai misericordioso que não nos abandona em nenhum momento, enviou Jesus para nos esclarecer e hoje enviou o Espiritismo na atualidade para que possa esclarecer mais ainda tudo aquilo que Jesus colocou lá quando ele veio. E hoje então só depende de nós, porque na medida que a gente for estudando, nós vamos conhecendo, né, cada vez mais o porquê da nossa vida, porque estamos aqui, o que estamos fazendo e o que nos espera depois dessa vida. Então é importante que a gente possa estudar cada vez mais. E a gente então recomenda, além das obras do Espiritismo, os livros de André Luiz, que foram escritas, né, pelo Francisco Cândido Xavier, e esse daqui é um dos livros que tem até uma sequenciazinha para a gente estudar esses livros, que é a seguinte: Nosso Lar. Quem já leu Nosso Lar? Então recomendo-se que leiam, todos leiam, é muito bom, né? Tem o filme também, mas o filme é um mínimo só do que é passado no livro, né? Aí tem depois Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Agenda Cristã, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Conduta Espírita, Sexo e Destino, Desobsessão e A Vida Continua. Olha, quantos livros! E sempre tem histórias a respeito de vivências de espíritos que tinham, né, determinadas missões e que muitos conseguiram ser vitoriosos, muitos não conseguiram, foram para o plano espiritual e se arrependeram amargamente, sofreram um bocadinho para aprender, né? Então, o sofrimento, tanto aqui quanto lá, é pura nossa responsabilidade, né? É tudo nós mesmos que criamos, o céu ou o inferno, né? Então, nesse livro aqui, Missionários da Luz, na lição 13, fala sobre a reencarnação de um espírito que ele, na vida passada, ele tinha assassinado o Adelino, e o nome do rapaz aqui, do espírito, na vida passada, era Segismundo. Eu vou falar os nomes para ficar mais claro, para contar a história assim rapidamente. Então, o Adelino sofreu, né, foi vítima do Segismundo, mas no plano espiritual ele meio que perdoou esse algoz. Aí ele fez o compromisso de vir primeiro e se casou com Raquel. A Raquel já é o espírito já mais evoluído e aceitaram receber o espírito do Segismundo. Aí eles vieram, se casaram e tiveram um filhinho, né? Ainda estava pequeno, acho que uns 3 anos mais ou menos. E aí chegou o tempo de receber o espírito de Segismundo. Mas o Adelino, ele começou a ver o espírito do Segismundo como um fantasma, um espírito ruim. Então ele ia dormir, ele tinha muitos pesadelos, porque o Segismundo chegava para ele porque queria, né, afirmar o acordo que eles tinham feito lá no plano espiritual, dele reencarnar através do Adelino e da Raquel.
Aí o André Luiz relata que ele e o Alexandre, que é o mentor espiritual dele, já de grande nível evolutivo, vieram até a casa desse casal para resolver, porque os outros espíritos que estavam acompanhando o casal, que estavam responsáveis pelo nascimento do Segismundo naquela família, estava tendo uma grande dificuldade, porque ele relata aqui que como o Adelino estava com esse problema de ver o outro como algo, um espírito ruim, né? um obsessor até, ele não conseguia viver em paz. E esses sentimentos do rancor, da raiva que ele tinha lá atrás, quando ele sofreu nas mãos do outro, estava se reavivando neste momento. Então, tem uma passagem aqui que fala que eles estavam jantando, o Adelino, a Raquel e o filhinho deles, estava jantando e a Raquel queria conversar com o marido, né? Estabelecer um clima agradável. E ele, por conta de estar cansado, por não dormir direito, estava assim, fechado e até agressivo com a esposa. E nisso o mentor de André Luiz chega e coloca as mãos na cabecinha do menino e começa a inspirar o menino para conversar com o pai. Nisso, o pai começou a prestar atenção no filho e aí até acertou de, naquela noite, rezar junto com ele, porque os sentimentos negativos que ele estava tendo estava atrapalhando a fertilização. Então, por mais que eles tivessem a união sexual, ele não conseguia fazer com que houvesse a fecundação por conta do estado negativo, mental negativo que ele estava. Aí, como o Alexandre estava ali ajudando, o menino conversando com o pai, aí o pai saiu para trabalhar, quando voltou, fizeram a oração, aí foram dormir, o Alexandre propiciou um encontro do Adelino com o Segismundo, aí o Adelino conseguiu rever em parte, né, a situação, conseguiu visualizar o outro espírito e com isso ele se iluminou, né, porque aquele manto escuro que estava ali, ele conseguiu desfazer e com isso então ele propiciou a oportunidade da reencarnação do outro, perdoando o que o outro tinha feito para ele na vida passada. Aí, aqui o Alexandre fala que o Segismundo, por conta desse ato que ele cometeu lá no passado, quando ele estivesse em vida adulta, ele ia ter um problema de coração, porque era uma reparação que ele tinha que fazer por conta da atitude negativa que ele teve lá no passado. Então veja a bondade de Deus para com todos nós, né? Que sempre, por mais erros que a gente cometa, Deus nos dá a oportunidade da reparação. Na medida que a gente compreende e pede perdão, se arrepende daquele ato errado, nós vamos ter a possibilidade da reparação. E isso, então, a gente vê a bondade de Deus, que em todas as situações nós vamos estar sempre cercados dos irmãos espirituais, nossos amigos, porque a gente já conquistou muitos amigos no passado que hoje estão em nosso meio, nos ajudando nos nossos momentos de vida e principalmente nesses mais difíceis, né? Eles estão conosco o tempo todo e na medida que a gente pratica a oração, pratica o amor, eles vão estar com mais força perto de nós, nos ajudando nas nossas necessidades. Então isso fortalece a nossa fé para que a gente possa, né, sempre buscar a oração e pedir a Deus mesmo essa proteção para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares e se tivermos alguma doença, que Deus nos ajude, né? Que sendo passível de cura, ela vai vir com certeza
E tudo é possível na medida que estabelecermos o amor como meta da nossa vida, na nossa família e em todos os lugares. Porque às vezes a gente vive numa família com quem a gente não se dá muito bem, por mais que a gente até tente, às vezes é difícil. E às vezes 2 amigos são mais irmãos do que quando tem esse elemento consanguíneo, né? E porque assim, a gente sabe também através dos livros espíritas que no plano espiritual tem muitas famílias constituídas que aí é pela afinidade, pelo amor. E aí então, quando a gente parte dessa família onde não havia aquela afinidade, porque a nossa família verdadeira, espiritual, está no plano espiritual. E a gente, partindo desse plano, a gente vai se encontrar com eles de novo. Porque o amor nunca morre. Pode estar separado temporariamente, mas a gente vai sempre encontrar com aquelas pessoas queridas que conviveram conosco aqui de alguma forma. Ou pela família consanguínea, ou através de amigos, de amizades, né? Então a gente tem essa possibilidade de encontrar a nossa verdadeira família espiritual quando partir desse plano para o outro, né? Então tudo isso acho que é bom saber que nos conforta e nos dá uma condição de viver mais confiante aqui, né? E com mais firmeza também de passar pelas provas que a gente tiver, porque a gente sabe que, como Jesus falou, né? Bem-aventurados os aflitos, e que a gente vai ter depois um resultado bom daquilo que a gente passou aqui, e com certeza nós temos mesmo, porque há muitos relatos espíritas em vários livros, e esses do André Luiz conta muitos casos de todas as formas desses livros que eu li aqui. Cada livro conta um tipo de história, né, dos irmãos que passaram por essas situações e que depois tiveram um retorno positivo de acordo com as suas ações positivas, ou um não muito bom, né, um retorno muito bom não muito bom quando foi ações negativas. Porque quando a gente comete algum ato equivocado, nós somos os primeiros a sofrer, né? De alguma forma, aquilo é primeiro para nós, depois é que parte para o outro. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tinha que falar. Como eu falei, são pinceladas, né, a respeito do assunto, e a gente recomenda então esses livros para vocês, tá bom?